O arianismo foi uma filosofia religiosa, por assim dizer, que surgiu no quarto século. E esse arianismo que eu trago aqui como um pequeno e breve comentário, não é o arianismo do tempo ali do nazismo, de Adolf Hitler, não é aquele arianismo, porque aquele arianismo tratava de uma outra situação, de um outro contexto, onde Adolf Hitler queria uma espécie de uma raça pura ariana, enfim, aí tem todo o seu contexto, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas o arianismo que eu trago aqui é justamente o arianismo que surgiu no século IV, como uma doutrina filosófica religiosa, como eu falei. O arianismo recebe esse nome, essa nomenclatura, né, de arianismo, porque vem da palavra ário, do nome Ário. Ário foi um bispo da cidade de Alexandria, do norte do Egito, e Ário ele surgiu com algumas ideias, algum pensamento a respeito da pessoa de Cristo, da cristologia em relação à pessoa de Deus. E Ário trouxe princípios onde iam de encontro ao que a fé cristã pregava naquele momento. Esse bispo, por nome Ário, ele partia com uma certa lógica tratando dessa questão cristológica. Ele dizia, por exemplo, que Jesus ele não é divino, que ele não possui uma deidade, né? Alguém que seja da categoria do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E se ele não é divino, ele não é eterno, porque ele foi criado e não gerado. Ário dizia que Jesus não foi gerado, né? Que Jesus foi criado pelo Pai, como uma criatura, a mais perfeita criação, mas que ele não era gerado, ele não era eterno. E se ele não era eterno, logo também ele não era Deus. Esse assunto levantou muita polêmica, inclusive era bastante discutido nas ruas. Era um assunto que, se alguém iria no mercado comprar um pão, alguma coisa do tipo, o assunto era: quem é Cristo? É um assunto voltado à cristologia, à natureza de Cristo, quem era Ele. Jesus foi criado ou foi gerado? Então isso começou a trazer grandes polêmicas naquele período. Constantino, como imperador da época, viu-se diante de uma situação religiosa política, porque ele não queria perder o controle da situação, então ele precisava apaziguar a situação. Foi aí que surgiu o chamado Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio, ou seja, uma grande reunião dos bispos de todas aquelas religiões, região, por assim dizer, que comungavam da mesma fé. E um dos grandes e talvez o maior dos opositores dessa ideia de Ário foi Atanásio de Alexandria, que lutou fortemente sustentando a doutrina de que Jesus é Deus, que Jesus é divino, é o Pai eterno, criador e não criado, como dizia Ário. Daí então surge o chamado Credo Niceno, que é uma espécie de, hoje é muito usado como uma reza, né, ou oração, por assim dizer, por parte de algumas pessoas que professam a fé cristã. E na realidade o credo niceno, que começa como: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. E aí segue o restante dessa confissão de fé, né? Porque surgiu como uma confissão de fé que era usada nos batismos, né? No momento em que o catecúmeno ia se batizar, então era muito usado e era chamado também como símbolo da fé, como uma estrutura, né, para a fé, a confissão do cristão daquele contexto. Mas aí quando nós olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 1, o evangelista e apóstolo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14, lá na frente, diz a Escritura: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu vou ficando por aqui com essa pequena e breve explicação do que era o arianismo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.